O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, aluno da primeira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPR, Manuel Coelho faz parte de uma geração de arquitetos que transformou Curitiba. As digitais dele estão no mobiliário urbano da cidade, nos prédios da Universidade Positivo e da PUC, na inesquecível marca dos 300 anos da capital, entre outras tantas importantes referências. Vamos conhecer os bastidores dessa trajetória no programa de hoje. O arquiteto Manuel Coelho é o convidado do Persona. Manuel, seja bem-vindo. Sim, pois não. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Manuel, Florianópolis. Opa. Nasceu lá? Sim, na Ilha dos Casos e Ocasos Raros, né? É um dos subtítulos, digamos assim, de Florianópolis, né? Eu nasci lá em 1940, em frente ao mar, e não tem mais, porque fizeram um aterro, jogaram o mar lá para fora. Acabaram com a vista. Eu acho que eles não gostam muito do mar, porque depois fizeram mais um aterro no norte da ilha, fizeram um terceiro aterro, que vai para o sul da ilha, e, enfim, o mar vai ficando para trás. Descaracterizou as memórias. Não que eu seja contra digamos, a implantação desses aterros e tal, mas eu acho que todos eles foram muito mal implantados. Eu acho que, é claro que aquela área central era pequena, com o desenvolvimento, precisaria talvez de alguma coisa, mas uma coisa bem feita. E lá nenhum desses aterros foi bem feito. Porque foi pensado primeiramente em resolver o problema de circulação dos automóveis, de veículos. Né? E a gente está provado cada vez mais que você nunca vai resolver o problema para todos esses veículos que são fabricados nesse país. Então, eu acho que uma hora tem que parar isso e pensar mais nas pessoas, na paisagem. Menos nos carros. Menos nos carros. Né? Passou a infância lá? Sim, eu vim para cá no final de 59, com 19 anos, justamente para fazer vestibular. E como é que foi a infância lá em Florianópolis? Foi legal, foi uma infância legal. Seus pais tinham uma mercearia? Tinha um bar, um restaurante, né? Se bem que eu trabalhava muito desde criança, também desde pequeno, para ajudar. Não me arrependo disso, pelo contrário. Eu acho que me deu até algum sentido assim de mais de responsabilidade e tal. Seu Isidro e Dona Leandra. Isso, seu Isidro e Dona Leandra, exatamente. Então, eu ajudava muito eles nesse lugar, eu estudava. Felizmente, eles me colocaram para estudar em duas instituições de ensino espetaculares, as melhores de Florianópolis. Né? Primeiro, uma escola primária, que era de duas irmãs negras, e que tinha uma escola que o ensino era espetacular. Para você ter ideia, uma dessas senhoras chegou a ser deputada estadual, senadora, e hoje tem em Florianópolis, inclusive tem um viaduto, aquele viaduto que leva para o sul da ilha, que tem um nome, Antonieta de Barros e tal. E depois, já no ginásio, eu fui estudar no Colégio Catarinense dos padres jesuítas. Já tinha interesse por arquitetura naquela época? Não, arquitetura propriamente não, mas o que eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava desde pequeno. O que você desenhava? Eu desenhava de tudo, né? Na escola, no ginásio, eu desenhava muita coisa para os padres, inclusive para as missas e tal, cartazes, né? E desenhava, eu gostava muito desde criança, eu gostava muito de cinema, aquela época áurea do cinema. Existia uma revista só de cinema chamada Cinelândia, né, que era da Futura Globo e tal. E eu tinha coleção dessa revista e eu gostava muito de desenhar aquelas artistas todas que saíam nas capas, né? Então desenhei muito Elizabeth Taylor, Ava Gardner, enfim, todas essas estrelas aí daqueles anos 50, 60 do cinema de Hollywood. E, então eu gostava muito de desenhava para os amigos, também desenhava os amigos, os parentes, né? E na hora de fazer
um curso superior, todo mundo que se sabia que eu desenhava, gostava de desenhar, dizia que eu tinha que fazer engenharia. Então, porque nessa época, isso lá, no final dos anos 50, a arquitetura era uma coisa que não era conhecida ainda, não é? Então, eu vim para Curitiba para fazer o último ano do curso científico, do segundo grau, né? Muita gente fazia isso e, ao mesmo tempo, fazia o cursinho para o vestibular. Se preparando para o vestibular. Então, eu fiz o último ano no Colégio Novo Ateneu, no terceiro científico, ali na rua Emiliano Perneta. Tem ali um prédio ainda na esquina, muito interessante, né? E no final do ano fiz o vestibular para engenharia, ali na Escola de Engenharia, que era no edifício central ali da universidade, né? De frente para os Correios. Hoje eu acho que é um museu ali da universidade. Então ali era a Escola de Engenharia, no centro era a Escola de Direito, que está lá até hoje, né? E a de Engenharia, e ali eu fiz o vestibular para Engenharia. Eu sempre digo que foi uma sorte, acho que o destino não queria, sei lá, mas eu fui reprovado nesse vestibular de Engenharia. Não passei e tal. Mas eu tinha gostado de ficar aquele ano aqui. E vi um anúncio no jornal que ia ter, em janeiro, fevereiro, o vestibular para a Escola de Música e Belas Artes. Então eu pensei naquela hora do desenho e tal, e fui fazer então o vestibular de Belas Artes para o curso de pintura. Belas Artes tinha curso de música, de pintura e de escultura, não é? Então fiz o vestibular de Belas Artes e passei, tal. E fiquei por aqui fazendo a Escola de Belas Artes. Quem que eram os professores na época? A Escola de Belas Artes, depois que eu fui com o tempo, descobrindo um monumento onde eu estava circulando, entende? Então, quem dava aula, eu cruzava na escola, ali naquele prédio antigo da rua Emiliano Perneta, com todos esses monstros, muitos já faleceram, o Guido Viaro, o Debona foi meu professor de pintura, tinha o professor de escultura de barro, não estou lembrando agora, mas cruzava muito, por exemplo, que tinha o curso de música também. Então, a escola era um espetáculo, porque você estava com aula de desenho, de escultura, de modelagem e, ao mesmo tempo, música, né? Então, se cruzava com o Bento Mussurunga, por exemplo, que fez aí o hino nosso do Paraná e tal, e uma série de outros grandes artistas, né? E então, depois, com o tempo, é que eu fui vendo onde é que eu estava. Mas eu estou aqui num lugar que parece uma pirâmide, aqui que está cheio de... E seus colegas, né? Abrão Assali, Brzezinski, Calderari, eram seus colegas. Isso. Tinha os veteranos, né, que tinham entrado um ano antes, o Calderari e alguns outros. Tinha o Juarez era colega meu, tinha entrado junto comigo, né, o Juarez Machado e o Abrão Assali também. Então era um ambiente muito legal, muito interessante. Tinha, inclusive, naquela época existia uma coisa que hoje não existe mais, que era depois do vestibular, tinha um grande desfile pela Rua 15 dos calouros, de toda a universidade. Né? Eu digo toda a universidade porque naquela época só tinha federal e um outro curso. Né? Então era um desfile muito interessante, né? E que todas as faculdades estavam lá. E eu me lembro que o nosso até ganhamos o concurso, tinha um concurso para o desfile de calouros e tal. E a Belas Artes, nesse ano, ganhou esse concurso na Rua 15 ainda, na Rua 15 aberta. Então era um clima muito bacana, muito legal. E você foi trabalhar no Canal 6, você pintou cenários lá para os comerciais. É o seguinte, é que nessa época aí, o Juarez Machado fazia os cenários quando abriu o Canal 6. Do Assis Chateaubriand. Do Assis Chateaubriand, na Rua José Loureiro, ali. Né? Então, o Juarez fazia os cenários para esse canal. E, ao mesmo tempo, fazia uma série de outras coisas e umas traquitanas também para os comerciais. Tal. Pra você ter ideia, Marcos, os comerciais, hoje você tem aí uma série de coisas e tal. A gente fazia os anúncios, aquilo era pintado, eram 2 vidros
Não tinha slide, não tinha nada de foto, de não sei o quê. Eram as traquitanas do Osni Bermudes. Os Bermudes que inventavam essas coisas, né? Então tinha um grande... Bom, e daí, o que aconteceu? O Juarez estava indo para o Rio de Janeiro, se mudando para ir para o Rio de Janeiro. Não sei se já direto para a Rede Globo, mas enfim, ele saiu e me convidou para ficar no lugar dele, fazendo os cenários no canal. Eu falei, putz vida, mas eu nunca fiz isso, mas vai lá e tal. E realmente caí lá, de repente... Num lugar tinha um enorme depósito, onde você tinha de tudo lá dentro, sofá, cadeira, cortina, um monte de coisa, estátuas e tal. E você tinha que montar o cenário, inclusive na hora, porque não tinha videotape, não tinha nada disso, né? Então era uma coisa bem de louco, assim. E eu fazia a Belas Artes e depois de tarde até a noite ficava no Canal 6 fazendo esses cenários. Fiz cenários para peças. Quem era o diretor da televisão era o Aloysio Finzetto, que é um camarada que você pegar a história da televisão paranaense, esse Aloysio Finzetto é uma das figuras assim que aparecem bastante, né? Então eu achei interessante e entrei naquele ritmo legal, uma coisa tudo improvisado, né? De repente não tinha, me lembro assim de você montar cenários para fazer um comercial. Casa de Ling, eu acho que nem existe mais na Praça Zacarias, né? Então você tinha que montar tudo aquilo e na hora, e não podia errar, era uma coisa incrível, né? Era tudo muito dinâmico. Era tudo meio no fio de andar na corda bamba, né? Então muito emocionante e ao mesmo tempo eu fazia Belas Artes, na televisão ganhava algum dinheirinho e tal, e ia tocando a vida feliz, né? Mas aí foi fazer arquitetura. E daí, na Belas Artes, aconteceu, antes de entrar na arquitetura, um negócio. Na Belas Artes, eu tinha como colega de turma uma aluna que era filha de um dos grandes construtores de Curitiba, que tinha uma construtora chamada Gutierrez, Paula e Munhoz. Não é do teu tempo, Marcos, mas essa construtora construiu toda a nossa universidade. O prédio, a última reforma feita naquele prédio ícone da Santos Andrade. Foi essa construtora que fez. O Teatro Guaíra foi essa construtora que fez. A reitoria, todos aqueles prédios. O Centro Politécnico. Enfim, era uma construtora enorme. Daí você fiscalizou as obras do Guaíra. Essa menina disse que o pai precisava de alguém. E eu fui lá, um gurizão aí. E andava nessas obras, fiscalizei a obra do Teatro Guaíra, depois do incêndio, né? Aquele prédio grande do INSS, um prédio bonito de arquitetura modernista, que tem do lado direito da universidade. Tudo ali na região. Na região. Então foi muito interessante, né? E em seguida eu ia ficando mais curitibano, aí, mais entrosado, veja, trabalhando, fazendo Belas Artes, trabalhando na televisão e ainda estagiário da maior construtora de Curitiba. E só depois também que eu fui ver a importância desse estágio, acompanhando obra e tal, que não é muito normal na formação do arquiteto essa coisa de acompanhar a obra, né? Então foi muito interessante. E daí eu vi a notícia de que ia ter um curso novo na Federal, que era um resultante de uma divisão da grande escola de engenharia que tinha na Universidade Federal, que se dividiu em 4 cursos: engenharia civil, mecânica, elétrica e arquitetura. Daí achei que aquilo era, né? Veja, isso aí já era final de 61. Aí você já ouvia nesse país a falar de arquitetura com a construção de Brasília. Oscar Niemeyer, governo Juscelino Kubitschek, o país num clima, né, muito de euforia, exatamente ao contrário do clima de hoje, né? Então, eu vi essa notícia e resolvi fazer o vestibular de arquitetura, esse primeiro vestibular, e felizmente passei, né, nesse primeiro vestibular. Foi um curso que abriu meio de uma forma esquisita, porque além de ter a turma que entrou no vestibular, que era a minha turma, entraram também engenheiros, que já estavam formados, e estudantes de engenharia. Entrou o Jaime Lerner, né, no 3º ano, Lubomir Ficinski, uma série de engenheiros que se formaram também em arquitetura
e que depois contribuíram muito para Curitiba. O Rafael Deli, Domingos Borges-Naves. Então foi uma turma muito legal, né? E que depois, em seguida, depois de sair da faculdade, atuou muito, né, na cidade. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo e nossa conversa com o Manuel Coelho continua no próximo bloco. Até já. Persona está de volta, hoje recebendo o arquiteto Manuel Coelho. Manuel, quais foram suas influências aí naquela época de faculdade, dentro da arquitetura? Dentro da arquitetura? Veja, a faculdade era nova, como a gente viu, era primeiro ano, né? E para formar o corpo docente desse curso de arquitetura de Curitiba, veio muita gente de outras cidades. Veio, principalmente de São Paulo, veio um grupo grande, que era o Luiz Forte Neto, que está aí até hoje, os irmãos Gandolfi, Joel Ramalho, de Belo Horizonte vieram também Armando Strambi, Marcos Prado, veio gente do Rio de Janeiro, enfim, vieram arquitetos, professores do Rio Grande do Sul também, de vários lugares. Então, esse pessoal traz. Como aqui em Curitiba a gente tinha apenas 2 ou 3 arquitetos, tinha o Davi Carneiro e o filho dele, o Fernando Carneiro, que depois deu aula para mim também, de História da Arquitetura, e tinha o Elkson Ribeiro Gomes, que morreu no ano passado, com 90 anos, e que fez em Curitiba uma grande obra desses prédios de residenciais ali em torno da Praça Osório, enfim, um grande arquiteto, e que também tinha se formado em engenharia antes, né? Então, esse pessoal que veio de fora, claro que cada um veio com uma linguagem de arquitetura, né? Mas talvez a que mais forte veio foi a Escola de São Paulo, com o Forte Neto, com os Gandolfi, porque a Faculdade de Arquitetura de São Paulo, a FAU, é até hoje a principal faculdade de arquitetura brasileira, feita por um arquiteto que nasceu aqui, curitibano, que é o Vila Nova Artigas, que acabou de fazer centenário aí, não é? Então, essa obra do Artigas e de outros arquitetos, Paulo Mendes da Rocha também, de São Paulo, o Rui Otaki, eram os que mais influenciavam, eu acho que, a nossa formação. E eu confesso que tive alguma outra influência desses arquitetos brasileiros, né? E é claro que a gente tinha também um casal professor de teoria da arquitetura, eram cariocas, Almir e Marlene Fernandes, que eram professores espetaculares e que nos ensinavam e nos mostravam toda a história e a teoria de arquitetura no mundo inteiro, através dos tempos. Então, e foi muito importante, porque aí a gente conheceu as fontes, digamos assim, de influência da arquitetura moderna brasileira, né, com o suíço Le Corbusier, um americano Frank Lloyd Wright, e assim vai. Neutra, enfim, uma série de arquitetos. Então, acho que todos esses, né, através de um corpo docente muito bom da faculdade, e que eu penso que a maioria de nós alunos era influenciada porque transmitiam esses professores de teoria e também pelos professores de projeto que também produziam arquitetura aqui em Curitiba, na cidade. Eles faziam muitas obras, né? Então eram referências para a gente. O que você trouxe daquele tempo da Embape para a arquitetura? Bom, da Embape para a arquitetura eu trouxe aquela coisa de que a arquitetura é muito arte também. É muito técnica, mas é muito arte também. Então, essa coisa do desenho, que eu acho que todo arquiteto tem que desenhar, tem que saber desenhar à mão. Apesar de você ter hoje uma máquina espetacular, que é o computador, mas muita gente confunde achando que o computador faz projeto, sabe fazer projeto. Não é nada disso, né? Eu acho que todos, no meu escritório, até hoje, o meu escritório já tem aí está quase fazendo 50 anos, todos os projetos começam ainda com desenho, discutindo com a minha equipe, com os meus arquitetos, no papel.
Entende? Que eu acho que não existe algo que transmita melhor o que vai na tua cabeça, na tua do que um desenho, um risco numa folha de papel. Além de ser uma coisa simples, não precisa de ligar na tomada, não precisa de internet, não precisa de nada disso. Não é? Então, eu acho que isso foi muito influência de Belas Artes. E também a coisa de levar em conta esse fator arte da arquitetura, fazer com que ele pese também numa obra de arquitetura. Porque eu acho que uma obra de arquitetura, além de resolver as questões de programa, de necessidades das pessoas que vão usá-la e de resolver também problemas tecnológicos, eu acho que a arquitetura é muito arte, né? Tem que resultar numa obra bonita, agradável e com qualidades estéticas. Quais foram suas primeiras obras e seus primeiros projetos naquela época? Depois de formado, né? Eu fui, durante a formação, eu fui também, logo depois da Belas Artes, porque daí eu abandonei a Belas Artes para poder continuar a arquitetura, que não dava daí para fazer tudo junto. Não dá para conciliar a televisão e fui fazer estágio no escritório do Jaime Lerner, né? Ainda no terceiro ano da faculdade, o que foi muito legal, porque isso depois continuou numa parceria, numa equipe, depois ainda como estagiário no IPUC, depois como arquiteto e em muitos projetos para Curitiba, né? Então, os primeiros projetos que eu fiz depois de formado foram para Curitiba, no IPUC, o primeiro projeto de sinalização urbana de Curitiba e do Brasil. Entende? Hoje eu digo isso, pode ninguém acreditar, mas não existia essa coisa de você pegar uma cidade toda e fazer um projeto de sinalização para ajudar as pessoas a se locomoverem com tranquilidade. O que incluía nesse projeto? Toda a sinalização urbana, a localização dos equipamentos urbanos. Junto, me esqueci e lembro agora, fiz todo o projeto de identidade visual da rodoferroviária, que está até hoje lá, 40 e poucos anos. Não é? Que era um equipamento novo que começou antes da gestão do Lerner na prefeitura, com o Marsabag, e foi terminada no começo do governo do Jaime. Então, eu fiz todo o projeto de readequação da prefeitura, da rodoferroviária, e também todo um sistema de identidade visual. Isso não existia no país. Não se fazia isso. Não se fazia, nem em São Paulo, nem no Rio se fazia isso. Então, foi os primeiros exemplos, talvez, que Curitiba tenha dado para o país todo em termos de projetos para a cidade, né? Então, esses foram os primeiros, depois foram aparecendo alguns outros projetos, um hotel em Guarapuava, grande já, e em 74, 2 anos depois desse projeto da rodoferroviária, eu comecei a fazer os projetos do campus da Universidade Católica, né? Ali no Prado Velho, né? E que continuo fazendo até hoje, desde 74, vai fazer 40 anos aí, né? São ampliações, são novos veja, o prédios, campus já existia... Prédios em outras cidades. E também em outras cidades. Fiz os campos da PUC em Londrina, em Toledo, fiz em Maringá, mas ainda não foi construído. Fiz aqui em Guaraqueçaba, um braço avançado de um programa social da Católica. Toda a identidade visual da Universidade Católica também foi o que criei, aquela marca que está até hoje, não é? Aí, me comunicando as pessoas. Marca do Criciúma. Ah, sim. Time de futebol. Essa marca teve uma origem interessante, para você ver como o poder das marcas, dos símbolos, né? Foi em 75, quando um amigo meu, que formou na minha turma de arquitetura, acabou se candidatando à prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina. Ele era de lá. E aí, quando ele lembrou que eu fazia na faculdade símbolos e marcas, ele pediu para eu criar uma marca para a campanha dele. E ele ganhou as eleições e depois eu fui trabalhar lá, daqui de Curitiba, no meu escritório, mas ia muito lá durante 6 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um símbolo para a administração dele, como eu já tinha criado para o Jaime Lerner aqui, não é? Para várias gestões dele. E criei lá para Criciúma e deu muito certo. Aquele símbolo foi
repetido nas calçadas e tal, e até o time de futebol naquela época era comum, assim, 2, 3 times de futebol de uma cidade menor se juntarem e formarem um time só. Aí surgiu o Blumenau, surgiu o Joinville, que eram vários times, e em Criciúma 2, 3 times se juntaram para criar o Criciúma e pediram autorização para usar aquela marca que estava na cidade. Eu falei, não, tudo bem. Só que eles pediram autorização para mudar as cores também, porque no acordo que tinham feito não podia ter nenhuma cor no novo time que fosse de um dos times. Aí surgiu um amarelo e preto. Amarelo e preto. Né? E está até hoje. Não é? Todo domingo você vê lá aí o resultado. Hoje parece que é da Série B. Da Série B, não é? Mas e leva aquela marca, aquele símbolo lá. Então eu acho isso muito, muito interessante, muito gratificante, né? Você fazer uma marca que a população assume, né? Como aconteceu no centenário, no tricentenário de Curitiba, com aqueles 300, né? E acabou aquela folhinha, né? Aquela folhinha que eu fiz para a terceira gestão do Lerner, que depois passou para a gestão seguinte, do Rafael Greca. Depois pro Castaneguchi, para mais uma do Castaneguchi. Até que veio o prefeito brilhante seguinte que mandou apagar tudo. Aquela folhinha que nem era mais minha, já era da cidade. Era da cidade, do povo, do público, né? Por que aquela folha? De onde veio aquela folha? A explicação é a seguinte: o Jaime, nessa terceira gestão da prefeitura, vocês lembram, ele foi eleito pelo voto popular, porque as outras 2 vezes ele tinha sido nomeado durante a ditadura. Então havia até uma coisa meio que o pessoal questionava essa coisa de ser nomeado e tal, num regime militar. E ele não queria ser mais prefeito, nada, tanto que o título de eleitor dele nem era mais daqui, era do Rio de Janeiro, que ele tinha ido trabalhar lá. Mas na eleição daquela gestão lá, o pessoal sentia falta de um candidato melhor e forçou a barra para o Jaime Lerner ser candidato. Não sei se vocês lembram que ele saiu candidato 12 dias antes das eleições. 12 dias. Foi feita a campanha, todo mundo trabalhou e ele foi eleito. E logo que ele foi eleito, além de me dar um castigo, de me convidar para ser secretário de urbanismo, ele me encomendou um símbolo, uma marca, para a gestão. E me disse que nessa terceira gestão ele queria consolidar Curitiba como uma cidade que se preocupa com os aspectos ambientais. Estava na moda, isso era muito moda, até de lá para cá até foi uma coisa que até esgotou. Né? Então eu tive essa incumbência, eu não podia criar pela lei que tinha sido criada pela Câmara de Vereadores na gestão anterior, proibia de a prefeitura ter um símbolo, uma marca. Por quê? Porque o prefeito anterior tinha usado muito o nome dele nas coisas, no táxi, nos ônibus, tem lá o nome do prefeito e tal, nas fichinhas do Vale Transporte, que não era ficha, isso não podia mais. Aí fizeram uma lei para proibir. E aí como é que eu faço agora para criar um símbolo quando eu não posso ter um símbolo? Até comecei a pensar e tal, imaginei a palavra Curitiba escrita de uma maneira personalizada e o A atravessado com uma folhinha verde. Falei, ninguém pode me proibir de eu escrever um A com uma folhinha, pode ser um traço, pode ser uma bola, né? E aí propus isso, o Jaime aceitou, e é claro que um monte de políticos contestaram, eu tive que defender isso na Câmara, mas acabou passando esse meu argumento de que era a palavra Curitiba de uma maneira personalizada e carregando, digamos assim, a intenção daquela gestão de consolidar a cidade como uma cidade que se preocupa. E assim foi, né? Tanto que surgiram, eu me lembro que logo que a gente assumiu, surgiu um programa seríssimo do lixo em Curitiba. A gente não ia ter, eram 10, 15 dias só de onde colocar lixo na cachimba, depois não dava mais, porque o outro prefeito anterior não tinha se preocupado com isso.
E aí surgiram ideias geniais, o lixo que não é lixo, a reciclagem do lixo, e aí Curitiba virou um exemplo incrível, né? Preocupando com sustentabilidade. Com sustentabilidade desde aquela época, que hoje até, como eu disse, virou até uma moda e um chavão meio chato até. Tá certo, vamos fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Manuel Coelho. Manuel, o que a arquitetura significa para você? Bom, a arquitetura para mim, na verdade, significa tudo, é uma razão de vida, eu acho, não é? Porque é claro que a gente tem outras paixões na vida, tem a família, né? Mas eu acho que mais a profissão é uma coisa que a gente vive diariamente, né? E vou viver até os últimos momentos, eu acho, né? E a arquitetura hoje, como que você está vendo? Olha, eu acho que, na verdade, você pode ter vários olhares no mundo, que tem muita coisa nova, interessante, olhares no Brasil, que ela é muito reflexo também do momento que o país vive também, né? Da economia do país, né? Você veja que a produção, as coisas estão cada vez se reduzindo mais e se produzindo menos, né? E em Curitiba, que eu acho que, na verdade, eu acho que a arquitetura em Curitiba se destaca mais justamente por esse olhar da cidade, né, de resolver os problemas urbanos da cidade. Eu acho que Curitiba deu um grande exemplo, não só para o Brasil, mas até para o mundo, para alguns países, de como se pode melhorar, né, os destinos de uma cidade. Eu acho que Curitiba teve um processo de planejamento urbano que os curitibanos conhecem, aprovaram, participaram, que eu acho que isso foi um diferencial grande. Essa participação foi essencial. Foi essencial, desde o começo, eu me lembro muito bem, embora alguns digam que não, mas foi um plano que foi muito discutido, tudo que se ia implantar na cidade era muito discutido, era comunicado à cidade. Hoje o cara fecha a tua rua, a prefeitura, você não quer nem são capazes de botar um folhetinho para quem mora naquelas ruas, na rua, né? Mas eu me lembro que tinha um sistema de comunicação muito bom. Quem cuidava disso era o Gilberto Ricardo dos Santos, que faleceu no passado, um grande amigo meu, e que dava toda essa linguagem de comunicação para as gestões do Jaime, né? E tudo isso não tem nada a ver com essa marqueteria oficial que a gente vê hoje, que engana as pessoas, engana uma cidade inteira, um país inteiro, como acabou de ser enganado recentemente. Então, era muito discutido isso. E esse processo, que foi até, digamos assim, o final da segunda gestão do Cássio Taniguchi, que fazia parte, digamos, da mesma equipe do Lerner, assim como o Rafael Greca, então há 10, 11 anos. Daí para frente, eu acho que a cidade, em termos de gestão pública, parou. Não só parou, como houve alguns retrocessos, não é? E que cada vez mais, além de a gente, eu que fui um que participou de todo esse processo, é claro que a gente fica angustiado e fica muito sentido pelo que a gente vai vendo, as coisas que não são, que deixam de ser feitas e as coisas que são feitas erradamente, não é? Mas cada vez se prova mais que tudo que se fez lá desde 74 até 2004 foi tão forte, foi tão importante para Curitiba que não consegue destruir, que não consegue. Veja que muita coisa ainda ficou. Outro dia, não sei se o prêmio é confiável ou não, mas Curitiba é um prêmio com a melhor cidade do Brasil. Agora, para quem conhece bem Curitiba, e a gente que trabalhou em tudo isso vê que, calma lá, ainda bem que estão dando esse prêmio, é a melhor cidade. Poxa, mas a gente sabe que tem 1000 coisas erradas e que precisam ser reformadas, que precisam ser feitas, né? E a cidade perdeu, além da capacidade criativa de ter ideias para a cidade, perdeu a capacidade de investimento. Curitiba ficou pobre também, como a maioria das cidades brasileiras.
Você veja que todos aqueles investimentos que foram feitos, aquelas obras que eram feitas, eram obras de peso e de custo. E Curitiba tinha recursos de arrecadação próprios e tinha também cacife, digamos assim, para obter financiamentos que são normais em órgãos mundiais de financiamento para as cidades. E com o tempo foi perdendo tudo isso, é uma pena. Mas cada vez fica mais evidente que todo um trabalho sério que foi feito, né, profundo e abrangente, porque aquelas gestões lá, elas, digamos assim, atacaram todos os pontos importantes da sobrevivência e da evolução de uma cidade. Desde o resgate e o respeito da memória da cidade, dos prédios da cidade, da cultura da cidade, até grandes investimentos e ideias, né, para a área de transporte urbano, né, de locomoção da população. Você veja hoje o nosso sistema de transporte urbano, que já foi exemplo para o mundo inteiro, copiado em 60 cidades no mundo inteiro, e hoje já estamos ultrapassados, até por cidades vizinhas aqui da América do Sul. Então, eu acho que a contribuição da arquitetura, do arquiteto, em Curitiba se deu mais, eu creio, nessa área para a cidade toda, que, aliás, eu acho mais importante, porque você está abrangendo toda uma população de 1.800.000 habitantes e além dos habitantes da região metropolitana. Porque hoje você não pode considerar Curitiba como uma cidade isolada. Você tem que pegar todos os municípios. Tem que considerar a região metropolitana. Tem que considerar a região metropolitana, todos os seus 20 e tantos municípios, se não me engano, já. Não é? Então, talvez nisso. Agora, é claro que tem exemplos, digamos assim, porque a arquitetura é uma profissão muito abrangente, né? Veja que ela pega desde a cidade, um edifício, um abrigo de ônibus, um símbolo, uma marca. Então, tudo isso é atividade do arquiteto. Então, na área da edificação, você tem também grandes exemplos em Curitiba, né? De uma outra obra, alguns prédios, né? Na área de paisagismo, de parques urbanos, né? Esse exemplo que Curitiba deu, por exemplo, no sentido de preservação das áreas naturais da cidade, esses 34 parques que Curitiba tem. E que isso o pessoal não consegue destruir, né? Então, pelo menos, os parques estão lá. Esquece de cortar grama de vez em quando e tal, mas pelo menos a estrutura do parque está lá a água, o lago, né? E o espaço para as crianças correrem, né? E sua experiência como professor, como foi? Como professor também foi muito legal, eu gostei muito, tenho muita saudade, porque eu me formei e logo 2 ou 3 anos depois, eu fui convidado por um grande mestre que tinha sido mestre meu, o arquiteto Léo Grossman, que já faleceu, para ser o assistente dele. Hoje já não existe mais essa figura, né? Do assistente, do catedrático e tal. E comecei a dar aula junto com ele, com mais outros colegas também, e dei a aula até a aposentadoria. Então foi a minha aposentadoria e o advento do computador. Então, eu mais ou menos me saí de cena quando surgiu, né? E eu tenho grandes lembranças, encontro volta e meia ex-alunos que relembram aquela época. Eu era um cara que gostava muito de tirar o aluno da sala de aula e levava para mostrar obras. O aluno gosta muito disso. Os cursos de arquitetura, Marcos, estão cada vez mais ficando embutidos no ateliê, na sala de aula. Por que essa saída é importante? É muito importante para o aluno ver que a arquitetura, como dizia Lúcio Costa, a arquitetura é, antes de mais nada, construção, é obra pronta. Um canudo de papel de um projeto não é arquitetura ainda, é um projeto. Agora, ele se transforma em arquitetura no momento em que é uma obra. Então, é muito importante acompanhar isso, né? Eu acho que isso aí
foi um pouco de influência daquele meu estágio naquela construtora lá que eu falei, e que eu vi a importância da obra, né, de se acompanhar a obra. Como é que eu vou fazer um projeto se eu não sei como é que isso vai acontecer na obra? Então eu levava os alunos muito na obra, e não só para ver o projeto em si. Eu me lembro que eu levava, por exemplo, eu sabia que tal no shopping Água Verde vão começar a instalar a estrutura de ar-condicionado, por exemplo. Então eu levava os alunos, era uma turma de 40 alunos. Para uma aula prática. Para uma aula prática. Está vendo aqui? Olha a tubulação. Está vendo aquilo ali, elétrico, hidráulico? Porque o aluno não aprende isso na faculdade. E a faculdade também não tem obrigação de dar tudo. Me lembro que levei uma vez os alunos para a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, para ver, eu tinha feito o projeto de um grande ginásio de esporte, e num sábado lá, a empresa que fez a estrutura metálica, a cobertura desse ginásio, que tinha 60 metros por 80 metros, é quase uma quadra da cidade, essa estrutura foi toda montada no chão, e num sábado à tarde ia ser levantada para cobrir o ginásio. Não teve outra, eu peguei os alunos, arranjei um ônibus, levei para lá para ver isso. Esses alunos não esquecem nunca, entendeu? Eu tenho fotos e tal, e não esquecem nunca de ter visto uma coisa dessa, uma tecnologia do momento, né? Então eu fazia muito isso, e os alunos até hoje lembram disso, e todos dizem que foi importante na formação deles. E isso, infelizmente, Marcos, a gente cada vez vê menos nas faculdades. Eu continuo para matar saudades de professor. Eu dou muita palestra, sou solicitado, felizmente, no Brasil inteiro. Então, aí muita gente vai ao seu escritório para visitar? Vai muita gente. Mês passado veio um grupo, pela segunda vez, um grupo de arquitetos peruanos, 40 arquitetos, para visitar o meu escritório. Aí depois eu levo para visitar o Positivo, ou um hospital novo que eu acabei de fazer e tal. E vem alunos do Brasil todo, perguntam se pode visitar ou ver uma obra e tal. Entende? Isso é diário, e diariamente tem e-mails e tal. O Positivo é outro grande destaque aí, né? O Positivo, eu tive a sorte, é uma referência do meu escritório. É um projeto que eu está fazendo 15 anos que eu fiz na universidade, está lá consolidada, uma grande universidade, onde eu tive uma grande liberdade também, e uma relação boa com os proprietários do Positivo, né, e que deixaram, digamos, o meu escritório à vontade para fazer uma obra que tem alguns projetos interessantes, né, e que chamam a atenção, digamos assim, de outros lugares. A arquitetura atualmente vai se caminhar mais para sustentabilidade, mais para outro lado? Como eu acho que sim, eu acho que essa questão de sustentabilidade, Marcos, é muito interessante e cada vez mais importante, né? Eu tenho já duas obras, por exemplo, que hoje você tem alguns institutos internacionais que analisam obras e dão certificação, dependendo do cuidado com que aquela obra teve, né, para ser executada, com os problemas relativos à sustentabilidade. O Colégio Positivo Internacional recebeu? O Colégio Positivo Internacional, então você recebeu certificação LEED, que é um desses institutos americanos, LEED Gold, não é a maior. Você tem Platinum, Bronze, Platina, Gold e tem acima de ouro. Tem uma acima. Tem, não é? Mas que já é uma grande coisa. Um outro prédio na Praça Osório também, e estamos com um projeto novo que também estamos encaminhando para isso. Então isso está virando uma coisa normal, natural, entendeu? No país inteiro, no mundo inteiro. E que antes não se dava bola. Até porque isso representa muita economia também. Que dá uma economia quando as coisas apertam no bolso, as pessoas começam a andar mais, a se preocupar mais, né? Então, são obras que, às vezes, você pode até ter um investimento maior no começo, no início, na implantação da obra, mas a longo prazo, na manutenção, você reduz muito os custos, entende? Principalmente nessas obras coletivas, de condomínios e tal. E, particularmente, os seus projetos, o que fazer daqui para frente? Olha, eu espero fazer muitos projetos ainda. Eu estou fazendo um grande projeto para a cidade agora, que está aí com problemas de aprovação e tal.
que é a sede da Federação do Comércio, a FEComércio, ali num terreno do lado onde é hoje a FEComércio e o Sesc da esquina. Então é um projeto por enquanto com 17 andares e tal, e que tem umas varandas com áreas verdes e que tem a pretensão de pegar também uma certificação grande, porque a gente está tendo preocupação com esses aspectos de sustentabilidade, né? E alguns outros projetos, esse aí eu acho que é o mais importante, talvez. Estamos começando a fazer uma universidade nova também no Rio Grande do Sul, numa cidade do Rio Grande do Sul, do porte, digamos, do campus da Universidade Positivo, para 15 mil alunos, né? Então, o trabalho sempre tem, e eu acho que... Eu sinto muito não estar fazendo nada para a cidade, para Curitiba. Que eu sempre cheguei aqui, comecei a fazer... É uma marca sua. Eu já confesso que já me coloquei à disposição dos últimos prefeitos por várias vezes. Não é interesse profissional ou de faturamento, não é. Apenas para apresentar ideias. Aliás, fiz algumas propostas para a cidade, inclusive, mas não encontra receptividade. Isso eu me sinto muito. Eu gostaria de estar participando mais como a gente participou até o ano 2000 e pouco aí, né? Que foi uma participação muito bonita de muitos arquitetos, engenheiros, legisladores. Acho que Curitiba deu certo justamente porque houve uma equipe enorme. Era uma época em que qualquer pessoa, qualquer arquiteto, qualquer cidadão que tivesse uma ideia para a cidade, levava para o prefeito. E o prefeito analisava, o IPUG analisava, e se via que se fosse legal, desenvolvia essa ideia e pronto. E hoje as coisas estão mais burocráticas. Estão burocráticas, e principalmente sem criatividade, sem ideias, sabe? Sem ousadia. O desafio é mudar isso. Eu acho que sim. É mudar. Eu não gosto de voltar atrás, mas se olhar e se espelhar no passado e transmitir aquele espírito, digamos, de criatividade e de arrojo para os dias de hoje. Que eu acho que hoje você tem muito mais condições técnicas e daí vai, por computação, por internet. E o que a gente vê é um marasmo, uma burocracia paralisante, não é uma pena. E que imagina se Curitiba tivesse continuado nesse processo de evolução urbana, entendeu? Mesmo com outras pessoas, porque veja, esse processo deu certo porque não havia interferência política. Como hoje, isso é tudo política, puta, é incrível. E tudo isso deu certo porque não tinha, eram apenas grupos de profissionais técnicos preocupados com a sua cidade, querendo fazer as coisas. Entendeu? Sem se preocupar, partido, se é isso ou aquilo, né? É uma pena, mas eu tenho esperança de um dia ainda voltar a trabalhar para a nossa cidade. Certo, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do arquiteto Manuel Coelho. Manuel, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço também. Foi um prazer. Tá. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.